o que marca a atualidade em Portugal é a entrega de Pedro Dias, ontem à noite. Ainda hoje falaremos com Sandra Felgueiras, a quem concedeu em exclusivo uma entrevista. Já falamos com o Inspetor Tavares Rijo sobre este assunto, ao qual se junta agora o Dr. Pedro Marinho Falcão. Muito bom dia. Bom dia. Para comentar este caso. Pedro, uma vez que já ouvimos há pouco o Tavares Rijo, as circunstâncias de todo este caso, tudo leva a crer que a medida de coação aplicável será a prisão preventiva. Eu diria que é inevitável, numa circunstância destas, ser aplicável a medida de prisão preventiva por duas razões. Primeiro, porque há a forte suspeita da prática do crime, ainda por cima um crime que não é um crime único, e as circunstâncias em que o crime foi praticado. Segundo lugar, porque há uma fuga assumida. E, portanto, se há a prática do crime, há forte suspeita. Se há uma fuga assumida, há um perigo de fuga continuado. E, portanto, julgo que não restará ao Tribunal de Instrução Criminal outra solução que não a aplicação da medida de prisão preventiva. Meus caros, agora todos os portugueses estão a analisar este caso que nos fez ler tantos jornais. O que é que estarão agora os portugueses a pensar? Então, o senhor entrega-se e diz que está 100% inocente e mais, vai provar essa mesma inocência. O que é que devemos pensar de tudo isto? Deixe-me dizer-lhe que há um forte estigma que incide sobre esta pessoa de que o crime foi cometido, porque em função das notícias que ao longo dos últimos 30 dias foram sendo passadas pela comunicação social, a forma como os relatos chegaram ao conhecimento dos portugueses, eu julgo que todos os portugueses, bem ou mal, não está aqui em causa a inocência, que tem que ser preservada porque é um princípio fundamental do direito, claro. Todos os portugueses têm a ideia de que ele é o autor do crime. Hoje assume-se como inocente, tem sobre si um forte ónus, digamos, e um dever, uma dificuldade acrescida de conseguir demonstrar a sua inocência. Essa é uma realidade que não é de imediato, porque não é na fase da investigação que ele vai tentar demonstrar a sua inocência, provavelmente será na fase de julgamento e é inevitável que este processo chegue à fase de julgamento. Portanto, julgo que todos os portugueses, perante duas versões absolutamente contraditórias, a versão que lhe chega através da comunicação social, de depoimentos de pessoas que apontam para a prática do crime. E a informação que nos chegava era puramente especulativa, porque a verdade é que também não havia muita comunicação por parte das autoridades e, portanto, a comunicação social estava a fazer está a fazer um levantamento de acordo com a pouca informação que tinha. E com os elementos que lhe foram disponibilizados até por declarações prestadas por terceiros. Agora, nenhum português tem, neste momento, porque está em segredo de justiça, acesso a elementos concretos e, portanto, qualquer convicção que nós tínhamos sobre esta matéria é uma convicção formada exclusivamente com base em notícias e não com base em factos reais. Esta é uma versão do problema. A outra versão é a versão de Pedro Dias, que diz estar inocente. Portanto, há uma fortíssima expectativa no sentido de saber como é que ele vai conseguir inverter esta lógica de culpabilidade e demonstrar a sua inocência. Será seguramente agora uma grande novela judicial. Vamos fazer um ponto e vírgula na nossa conversa, já o dissemos, e é um orgulho de facto grande para a RTP termos este exclusivo para partilhar consigo em casa a informação. E em entrevista a Sandra Felgueiras, Pedro Dias afirmou estar inocente e não assumiu a autoria dos dois homicídios, um GNR e um civil. Vamos ver mais um excerto dessa entrevista. O senhor agente da GNR terá certamente mais a dizer sobre o que me fizeram do que eu terei a dizer sobre isso. Mas assume a autoria desses homicídios ou não? De maneira nenhuma. Portanto, está aqui a confessar-nos que se sente inocente. Eu, desde o primeiro dia que tentei entregar às autoridades, não me permitiram, nem aqui. Ok. Daqui a pouco ouvimos mais alguns certos, um grande exclusivo da RTP. Ficamos sensibilizados por partilhar com os portugueses este outro lado da história. E agora? Bom, agora cabe, por um lado, às autoridades judiciárias fazerem a investigação, e a investigação sobre um caso deste é uma investigação até de natureza científica. Vai ser absolutamente determinante o depoimento da Liliana, que neste momento está no hospital e que, portanto, pode vir a estar em condições de, se puder, enfim, dar a sua versão dos factos e, portanto, a prova, o testemunho desta pessoa é absolutamente determinante para uma conclusão, mas não é só na prova testemunhal que este caso vai ser investigado. Há outro tipo de provas de natureza científica que têm que ser realizadas
pelos laboratórios periciais, no sentido de estabelecer a ligação entre a prática do crime e esta pessoa. Quando o Pedro Dias diz que tem provas, e disse isso de uma forma muito convicta, que provas é que serão? Bom, o Pedro Dias, ao entregar-se, urdiu a sua estratégia de defesa conjuntamente com os seus advogados, o que é um direito que lhe assiste, perfeitamente legítimo. Aqui o Dr. Pedro tocou num ponto que me parece fulcral, é que a prova testemunhal aqui vai ser perfeitamente secundarizada em benefício da prova científica que vai ser feita. Porque agora vai ser possível perceber por onde andou o Pedro Dias, se esteve dentro do carro que foi furtado ao casal em que morre o senhor e a senhora está gravemente ferida, o trajeto que ele percorreu, o que é que ele fez, as armas, tudo o que aparece sinalizado e identificado com ele. E pode aqui surgir a desmontagem da história de cobertura que ele engendrou para a sua defesa. Ou não. Ou não. Há um facto para mim que desde o primeiro momento me deixa extremamente pensativo. Quando surgem as primeiras notícias, é referenciada uma outra pessoa estando com o Pedro Dias. E eu já referi isso aqui neste programa. Essa pessoa esfumou-se, desapareceu. Foi um erro de comunicação. Houve uma precipitação. Haveria ou não? Houve uma visão. Ou essa pessoa existe e nunca mais foi falada. Tudo isto vai ter de se perceber. Admito eu que o Pedro Dias, ao dizer que o senhor agente da GNR, que está ferido, que tem que contar, está-se a ele a referir a essa pessoa hipotética que existiu ou não existiu e que desapareceu. Bom, é muito pouco. Disse aqui o doutor, e muitíssimo bem, aliás, não era de esperar outra coisa de quem é, o princípio, a presunção da inocência vai subsistir até ao julgamento e à decisão final transitada em julgado. Portanto, ele tem direitos de defesa, ele é o único que pode não dizer a verdade, sem estar, por isso, sujeito a qualquer penalização, porque as testemunhas não podem, após juramento têm, porque senão incorrem num crime. Exato. Ele não, ele tem direito a construir a sua história. Ela foi seguramente preparada e urdida, e ele pensa... E como percebeu, a nossa saída foi um tanto ou quanto abrupta e estamos de volta e, portanto, já com todos os problemas resolvidos. E daqui a pouco voltamos a Aroca. Mas, entretanto, continuamos a conversa aqui porque o pouco que a Rita conseguiu mostrar e dizer já nos dá para alinhavar algumas questões importantes. O que é que de científico está acontecendo naquela casa? Bom, aquela é a evidência de que neste momento a Polícia Judiciária, como explicou o Inspetor Tavares Rigi bem, está a recolher elementos técnicos que permitam depois fazer o confronto, nomeadamente para os testes do ADN, porque vão recolher elementos no carro que foi conduzido por Pedro Dias, vão recolher elementos no local onde o crime foi praticado, quem lá andou, vão recolher, exatamente, quem lá andou. Se teve ajuda, se não teve. Exatamente, vão recolher elementos. A ADN não nos dá essa informação, mas provavelmente outro tipo de provas poderá chegar ou não a essa conclusão. Vão recolher provas de saliva, de cabelos, etc., para depois fazer a conexão por todos os locais em que Pedro Dias passou e, em especial, no momento em que o crime ocorreu, se era ele que lá estava ou não. Vamos voltar à Aroca. Sim. Rita, Olá, agora Rita. a emissão é contigo, desta feita sem interrupções. Isso mesmo, bom dia outra vez. Neste momento estão já então a sair os membros que ainda estão aqui da Polícia Judiciária desta casa. Como vemos, nos minutos há pouco já estavam realmente, ainda estavam aqui muitos membros da Polícia Judiciária que foram saindo nestes instantes. Ainda há alguns membros, talvez 2 ou 3, não consigo precisar, dentro da casa ainda então a procurar provas da presença de Pedro Dias aqui durante os últimos dias. Nós conversámos com vizinhos da frente, com um vizinho da casa
precisamente em frente a esta casa onde Pedro Dias esteve nos últimos dias, e esse vizinho dizia que era estranho que só tivessem feito buscas em casa dos pais de Pedro Dias e não aqui nesta casa onde a avó de Pedro Dias vive. A avó de Pedro Dias vive na casa precisamente ao lado desta. Esta casa tem 4 residências, 2 em cima e 2 em baixo, e Pedro Dias estaria então na casa ao lado da casa da avó. É uma casa então onde nós podemos ver aqui estas escadas que foram as escadas que ontem vimos a Sandra Felgueiras a descer com o Pedro Dias, no momento em que o Pedro Dias se entregou então às autoridades, à polícia judiciária, e hoje aquilo que podemos realmente presenciar era muita movimentação aqui por parte da polícia judiciária, com luvas, com máquinas fotográficas, com várias malas então que indicavam que era isso mesmo que estava a acontecer. Eram buscas e procura de provas de ADNs, porventura, da presença de Pedro Dias aqui. Esse vizinho com quem conversámos disse-nos ainda que, ao contrário dos testemunhos que pudemos apurar no centro então desta Vila de Arouca, este vizinho da casa da frente disse que conhece Pedro Dias há muitos anos e que desde os 16 anos, quando ele saiu da escola, que foi sempre um delinquente e que por isso acreditava piamente que tivesse sido este homem a cometer estes crimes. Não sabemos, é isso que Portugal quer saber, é a verdade do que aconteceu, e Arouca e Portugal espera então as respostas e as conclusões deste caso. Muito Obrigado, obrigada, Rita. Um beijinho. É isso mesmo, as opiniões dividem-se, e muito mais a quem está perto, a quem conheceu de perto o Pedro Dias. Será que conseguimos traçar um perfil psicológico de Pedro Dias? Temos alguém que esteve 4 semanas escondido, que terá tido 4 semanas para preparar também a sua defesa, fê-lo de uma forma pouco usual, não é? No nosso país, pelo menos, é? e até, sim, podemos dizer, engenhosa, mas porque ele tinha receio de ser agredido pela GNR, já o disse. Bom, eu acho que é legítima esta eu acho que a chamada medo? RTP não é legitimada por um receio de ter sido agredido, até porque a Polícia Judiciária, quando faz buscas, revistas e ainda quando detém as pessoas, como é óbvio, não comete qualquer tipo de agressão física nem violência sobre os suspeitos. Portanto, eu acho que a ideia de que se passou, ou a ideia de que ele tentou passar, de que a chamada RTP era para prevenir o mal maior, é uma ideia errada. O que é que está na base disso? É uma ideia comunicacional. Não é? É uma ideia comunicacional. Ou seja, chamar o meio de comunicação para passar a imagem de que eu estou inocente. E a partir daqui construir a sua estratégia. Está preocupado com a opinião pública. Exatamente. Percebe-se bem. Foi combinada a estratégia. Exatamente. Percebe-se bem que o que está na gênese disto não é uma decisão de impulso nem repentina, é uma decisão pensada, é uma estratégia traçada com os seus advogados que o estão a acompanhar e que deram uma orientação neste sentido. E, portanto, chamar um órgão de comunicação social, no caso concreto a RTP, é uma estratégia de comunicação e não uma estratégia de defesa. Porque não é plausível que a Polícia Judiciária ou qualquer outro órgão de polícia criminal cometesse qualquer agressão física. Mais a mais, Sónia e Hélder, se ele estivesse, como julgo que estaria, acompanhado dos seus advogados. Nenhum português imaginaria que um órgão de polícia criminal, GNR, PSP ou Polícia Judiciária, cometesse uma agressão física sobre ele, na presença ou não dos seus advogados, mas principalmente com a presença dos seus advogados. E, portanto, teriam que o conduzir em segurança a um estabelecimento prisional para depois ser presente ao juiz de instrução. A chamada RTP é uma estratégia de comunicação. Bom, mas uma das suas afirmações de Pedro Dias, durante esta entrevista com o seu RTP, é que se sentia perseguido como um animal. Bom, essa é a imagem que passa na comunicação social, porque como ele não se entregou... É o Pedro a comunicar. Exatamente. A imagem que passa na comunicação social é facto essa, porque como o crime foi cometido e havia a forte suspeita de que ele era o autor desse crime, as autoridades fizeram aquilo que lhe competiam e, portanto, andaram atrás do fugitivo. Deixa-me dizer-lhe, ela, que isto é importante. Sim. Nós, na nossa vida profissional, muitas vezes somos chamados a acompanhar este tipo de processos. E muitas vezes temos que negociar com as autoridades a entrega. Não tivemos um único caso de receio por parte dos arguidos, de agressão ou qualquer tipo de linchamento por parte da população e, por isso, enfim, está aqui um bocadinho de filme por trás de tudo isto. Isso é importantíssimo de ser dito também para defender os nossos agentes de autoridade. Meus caros, como é que um homem está há 28 dias em fuga, comunica como, se é que comunica,
E depois há uma outra questão que também é importante falarmos, que é agora as autoridades vão passar tudo a pente fino, portanto, até pelo seu bom nome. Mas para já vamos à comunicação. Como é que poderá ter acontecido alguma comunicação? Telemóveis não pode ter sido? Dizemos nós. Pois não sabemos. Por bilhetes? Não. Porque, por exemplo, quando a ser dele que cometeu, e tudo nos induz que sim, o primeiro homicídio, ele conduziu um carro da GNR. Eu pergunto, dentro do carro havia telemóvel ou não havia? O agente da autoridade tinha o seu telemóvel pessoal ou não tinha? Depois, a ser, como nos é relatado, ele podia usá-lo. Num primeiro contacto, em cima do acontecimento, ele pode usá-lo. Depois, ele apodera-se de um carro quando faz o carjacking sobre aquele casal que ia a passar na hora errada, no sítio errado, como eu já referi. Essa vítima tinha telemóvel pessoal ou não tinha? Mas tinha muita sorte. Podia ter no carro, ele matou-o. Ele matou-o. As pessoas, hoje a regra é todos terem um telemóvel, no mínimo. No mínimo. Ele terá usado o telemóvel de alguém? Eu disse desde o início que não acreditava que ele andasse por montes e vales a saltar de buraco para buraco. Exato. Ele não teria ido para muito longe, não é? Ele teve forma de comunicar com alguém. Eu li alguns que muitas das comunicações seriam feitas eventualmente por papel. Eu li tanta coisa. Helder, mas ele disse. Nós agora vamos saber a verdade disso tudo. Isso é o disse. Nós percebemos, apareceu agora aqui uma pessoa a dizer que ele desde pequeno que era um delinquente e, portanto, que não o surpreende. Isso agora vai aparecer. Acho que há uma certa precipitação, porque um homicídio é um homicídio e nós temos de perceber que qualquer um de nós é um potencial homicida. Um potencial delinquente não será, mas um potencial homicida depende do momento e do facto em causa. Portanto, o homicídio não tem nada a ver com a delinquência habitual. Portanto, há muitas avaliações precipitadas. Quando se faz aqui tentar traçar o perfil psicológico de um indivíduo pela fotografia ou pelo aparecimento dele, muito pouco, eu acho que é muitíssimo pouco. Já ouvi dizer uma série de tolices. Há que ter alguma serenidade. Claro. Perceber primeiro, para mim, na estratégia de investigação, é preciso perceber o que se passou naquele dia 11 de madrugada, no local em que é morto o GNR. Eu vou ter de sair daqui desta mesa, mas eu estou com uma curiosidade imensa, que é, eu tenho profundo respeito pelas nossas autoridades, fazem um trabalho notável, acompanhamos em muitas circunstâncias, e agora o bom nome das autoridades também está aqui em cima da mesa, porque estes 28 dias não lhes foram muito favoráveis. Agora nada vai escapar. Bom, Helder, nós não sabemos se as autoridades não tinham já referenciado o arguido. Claro. E se esta circunstância de ainda não terem entrado não era uma estratégia por parte da investigação. Ponderação. Exatamente. Também não houve comunicação não nesse podemos, sob as autoridades judiciárias, fazer qualquer tipo de juízo de valor, porque ele podia estar referenciado e por questões de estratégia para serem ágeis e eficazes na intervenção, esperaram pelo tempo certo. Claro. Importante é dizer também o seguinte, nós vamos esperar um ano, porque a partir do momento em que ele, como se espera, entra em prisão preventiva, o Ministério Público tem, para que a prisão preventiva não termine, tem 12 meses para fazer a acusação. Portanto, vamos ter ao longo dos últimos 12 meses, provavelmente, outro tipo de informações, até porque em Portugal a Defesa de Justiça, como sabemos, é muito frágil, mas daqui a 12 meses, precisamente daqui a 12 meses, nós teremos uma acusação. Quando a acusação sair, sabemos em concreto que factos é que são imputados e que provas é que a investigação recolheu. Claro que sim. Helder, sei que tens que eu vou-me retirar da conversa. dar um recado até já. Já vos encontro. Muito obrigado. Muito obrigado, Helder. Bom dia para si. Uma coisa me parece evidente é que Pedro Dias terá sido ajudado por alguém durante estes dias, porque e ainda hoje de manhã, logo a abrir o programa, falamos justamente e fizemos aqui um paralelismo entre um outro foragido conhecido como Palito e que acho que estes casos não são minimamente comparáveis, não é? Porque o seu aspecto é de alguém que está bem cuidado e que teve um teto durante estes dias e, portanto, isso parece-me evidente. Inteiramente de acordo. Observando a imagem de Pedro Dias, percebe-se que ele teve ajuda. A investigação vai saber que ajuda, em que circunstâncias, se eram familiares, eventualmente dizer também que esses familiares que o acolitaram e que lhe deram apoio, nomeadamente obstruindo a ação da Justiça, podem ter eles próprios também cometido um crime. Portanto, a investigação não é dirigida apenas a Pedro Dias, embora ele seja, nesta lógica de suspeição, o principal foco da intervenção e da investigação das autoridades judiciárias,
Mas se houver por parte de terceiros uma ajuda, isto pode constituir em si e em abstrato a prática de um crime e, portanto, vai ser isto próprio investigado. Claro que sim. Bom, ainda vai correr muita tinta, sem dúvida alguma, e ainda vamos falar muito sobre este caso. E hoje ainda também ouvirmos também Sandra Felgueiras, a quem Pedro Dias concedeu uma entrevista em exclusiva à RTP. Para já, vamos saber novidades do nosso passatempo. Temos tantos